Henry Kissinger completa 100 anos de idade e uma lucidez impressionante. Ele nos alerta sobre os riscos de uma terceira guerra mundial. Acompanhe o vídeo, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Peço que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, eu sou o Paulo Bittencourt e vamos aqui a uma análise com relação a uma longa entrevista que o Henry Kissinger fez próximo a completar 100 anos de idade. Não é alarmismo, o Henry Kissinger é um grande especialista em geopolítica, ele atuou desde a Guerra do Vietnã, primeiro como secretário de Defesa dos Estados Unidos, depois como secretário de Estado durante o governo Nixon. Por essa passagem ali pelo governo Nixon, existem sempre aqueles que odeiam o, o Kissinger, o acusando de um belicista e tal. Mas, na verdade, o Kissinger é uma pessoa muito pragmática, uma pessoa que perdeu 13 membros próximos da família em campos de concentração na Alemanha nazista. Então, é uma pessoa muito pragmática. Ele sabe navegar naquilo que precisa ser feito e não necessariamente daquilo que você gostaria de fazer. Ele foi, sem dúvida, como secretário de Defesa, como secretário de Estado, estando numa posição onde ele poderia discordar de como aquela guerra chegou até ali, e foi uma guerra iniciada ali em 1960, na gestão Kennedy, a gestão democrata. E o Henry Kissinger sempre se manteve numa linha republicana até hoje. Então seria injusto colocar na conta do Henry Kissinger uma atuação belicista de uma guerra que ele nem estava no governo quando ela começou, no governo americano, que, como eu disse, começou com um governo democrata. Né? Então, o que os democratas posam hoje de, nossa, pessoas do bem, pela coisa, mas eles estão sempre intervindo, exatamente em governos democratas, onde há uma maior ideologização americana, onde eles são reformadores do mundo. Então, eles vão intervir em algum lugar do mundo para corrigir o que eles acham que é uma grande distorção. O que cria um problema muito maior. Então, se nós observarmos o que aconteceu, só um parênteses, com o Oriente Médio, com a fragmentação do que foi o Iraque, a Líbia, a Síria, né, o Sudão. Então, assim, se criou de um governo que você podia até considerar ditatorial, que você não concordasse com a maneira do governo, mas aí com essa visão americana diz, não, está tudo errado, eu vou entrar, e ele vai sempre fomentar algum opositor que vai gerar ali uma oposição raivosa, ele vai fomentar o terrorismo contra aquilo que de fato ele fomenta. Isso basta ver a Al-Qaeda, que ele mesmo no início treinou porque ele queria atuar contra os russos lá no Afeganistão, isso é sabido. Né? E aí a Al-Qaeda ganhou vida própria e se voltou contra os próprios Estados Unidos. Então, em vários países onde ele atuou, tentando destruir, você veja o caso do Afeganistão. Eles ficaram 10 anos no Afeganistão para criar o quê? Para criar de volta um radicalismo muito forte dos talibãs e tal, que estão no Afeganistão. Então, essa ingerência dessa maneira, o Vietnã foi a mesma coisa. Começaram ali mandando uns assessores, não sei o quê, porque o problema era os russos, com influência do Vietnã do Norte, aquela coisa toda. Aquilo virou uma guerra incontrolável, morreram ali dezenas de milhares de americanos, muito mais vietnamitas, chineses, e um país devastado. Então temos que ter cuidado com essa história, né? Ser muito bonita e tal. E o Kissinger, ele de uma maneira muito lúcida, ele
coloca que há um tensionamento de ambas as partes, seja de China e dos Estados Unidos, um desconfiando do outro. E ele faz uma comparação muito interessante com aquele final do século XIX, começo do século XX, quando potências que estavam razoavelmente equilibradas ali no cenário europeu começam a desconfiar de um outro que parecia que estava ganhando poder e força maior do que aquele outro país. E aí há uma escalada armamentista, a indústria do aço, do armamento, nunca ganhou tanto dinheiro, naquela começo do século XX, quanto anos antes, em função dos gigantescos contratos que governos ali fizeram comprando armamentos para cada uma desses países. Até que um fato fora do controle ali na Sérvia, e é assassinado ali o Ferdinando e tal, e como havia um compromisso de auxílio, no caso, então, a Inglaterra, auxilia, ajuda a Sérvia, que por sua vez a Áustria, com o Império Austro-Húngaro, vai ficar do lado. Enfim, eles são dragados para a Primeira Guerra Mundial. Eles não sabiam onde eles estavam se metendo. De fato, foi a Primeira Guerra com o uso de armas, de certa forma, de destruição em massa. E, na época, pela destruição da capacidade de munição, de metralhadores, de canhões, a gente pode considerar que foi a Primeira Guerra com ampla utilização de armas de destruição em massa e outros tipos de guerra, como guerra química, bacteriológica e assim por diante. Né? E o mundo foi dragado para dentro da Primeira Guerra Mundial. Então o Kissinger coloca nessa entrevista que ele fez para o The Economist por 8 horas. E a The Economist publicou recentemente uma síntese dessa longa entrevista. Provavelmente, como são 8 horas de gravação, isso vai gerar uma série, provavelmente, de matérias, talvez até documentários e tal. O Kissinger, provavelmente, agora 100 anos, até pode ser que ele tenha deixado, isso é da minha cabeça, né? Eu estou lucubrando, pode até ser que parte dessas 8 horas ele tenha pedido para que aquilo fique preservado e só seja publicado após a morte dele. Isso é bem provável. Então pode ser uma entrevista que pode ser um legado do Kissinger. O Kissinger tá bem de saúde, apesar do peso da idade, está bem lúcido, mas não seria difícil ele deixar uma parte que ele prefira que só seja publicado após a morte, pela contundência, talvez, de certas coisas que ele tenha falado. Né? Então, como eu disse, ele prevê que a gente está entrando numa fase pré-Primeira Guerra Mundial, porque China e Estados Unidos passaram a um não confiar no outro. Quer dizer, um desconfia que o outro quer tomar o seu lugar como protagonismo mundial, o que é péssimo, porque fica um jogo onde só um pode vencer. Quando na Paz de Westfália se chegou a um acordo que ninguém teria um poder na Europa suficiente para dominar os outros, a paz reinou por muito tempo. E isso no mundo está se quebrando, porque se começa a ter a sensação de que um dos dois vai vencer. Se um vai vencer, o outro vai perder. Então isso vai gerar sempre uma reação contrária da outra parte, que não vai querer submeter a esse novo poder. Mas veja que tudo isso está no âmbito do imaginário de cada país. Né? E o que o Kissinger coloca de uma maneira muito interessante é que um dos fatores instabilizadores nos próximos anos será a inteligência artificial. O nome inteligência artificial eu acho muito midiático. Não existe inteligência nenhuma e não é artificial. Então,
Ambas as designações estão totalmente equivocadas. Nem inteligência, nem artificial. O que há é uma gigantesca capacidade de processamento que nós atingimos, não só atingimos a capacidade de processamento, mas a capacidade de ligar esse processamento com uma enorme quantidade de dados. A gente está falando de centenas de terabytes ao mesmo tempo, onde você consegue extrair informações que estão ali armazenadas. Você vai compilar aquilo rapidamente para, em função dessa compilação, você dar uma resposta do que eu estou perguntando. Então, quando se diz que isso vai criar, então, na verdade, não é que vai criar. Ele, na verdade, em função de tudo aquilo que está armazenado, ou de um padrão de coisas que se repetem, você não consegue encontrar uma lógica naquele padrão, essa alta capacidade de processamento, se o padrão é que você está procurando, ele vai entregar para você aquele padrão. Ele vai dizer, olha, o próximo movimento será nessa direção. Se você quer investir nisso, quer investir naquilo, isso pode ser usado, inclusive, para a área financeira. Todos os movimentos ao longo das bolsas, das negociações, rapidamente, em função da base de dados histórica, esses algoritmos podem realmente prever, pelo menos nos próximos dias, qual é a tendência. Os algoritmos de alta frequência, focados em mercado financeiro, já fazem isso. Apesar de que, com a entrada de centenas de algoritmos que fazem a mesma coisa no mesmo mercado, a margem que cada um consegue ganhar, ela acabou se equalizando. Então, o que se ganhava 10 anos atrás com alta frequência, hoje está reduzido, porque uma série de grandes players estão fazendo a mesma coisa. Agora, quando você identifica com a inteligência artificial um potencial de alguma coisa, chega mais rápido numa fórmula. A inteligência artificial foi muito útil durante o período da pandemia, várias fases de testes, de composições para chegar numa vacina, ela ajudou em queimar etapas, se chegando mais rápido no que seria a composição mais provável até que você fizesse um teste de fato em algum ser vivo. Eu agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no canal Modernidade Ciência